Oi, pessoal. Estamos chegando aqui no final do comentário nosso à Ilíada. Seguindo o livro do André Malta, o último pedaço do livro. Vocês sabem que eu gosto de concluir os livros, né? Que eu pego aqui pro canal. Canto 24. O Aquiles está rodeando o túmulo de Patroclo, arrastando Heitor. Ele não chora, ele apenas faz isso como se quisesse oferecer aquilo para o Patroclo, como se ele devesse alguma coisa para o Patroclo, o homem que o matou, sendo dilacerado por ele. Só que Aquiles não consegue dilacerar o corpo de Heitor, porque Apolo protege, né? Mas depois de 11 dias disso, Apolo, indignado, vai falar com Zeus sobre aquele homem que tanto propiciou a Zeus, que agora estava passando por aquela crueldade, impiedade, e Zeus concorda com Apolo e diz: e os deuses cogitam subtrair o corpo de Heitor, mas Zeus diz: não, Aquiles vai devolver. Essa vai ser uma glória dele. Zeus, que tudo sabe, já sabe o que vai acontecer no finalzinho, que Aquiles vai devolver o corpo de Heitor para o pai de Heitor, para Príamo, se tornando então Aquiles tendo essa glória, né? Concluindo a sua glória. Ele teve uma perda terrível, que foi a morte de Patroclo, fez um grande feito, né, de matar o Heitor, decidindo também a guerra em favor dos aqueus, e tomado de fúria, seu bestial, né, ele tentava maltratar o cadáver de Heitor, e ia conseguir ultrapassar essa fúria e devolver o corpo pro Heitor, pro pai, para que o Heitor tivesse as cerimônias fúnebres, né? O Aquiles estava recusando as cerimônias fúnebres de Heitor, porque para ele só Patroclo deveria ter essas cerimônias. Mas isso não é justo. E se tratando de um homem, Heitor, que era caro aos deuses. Heitor também merecia cerimônias fúnebres, apesar do Aquiles tentar recusá-las, né, para ele. Ele ia então teria a oportunidade de, devolvendo o cadáver do seu inimigo,
para que esse inimigo tenha cerimônias fúnebres, então completar a sua glória. Não é que estava impedida pelo momento de selvageria, né? O momento de selvageria acontece com Aquiles porque ele está sozinho. Ele perdeu o seu grande amigo, ele se esqueceu de que ele teve perdas importantes antes, o pai dele, né? Está distante do próprio pai. Estando sozinho, ele fica entregue à selvageria. Zeus diz para Tétis falar com o filho, para o filho convencer o filho a devolver o cadáver de Heitor, dizendo que Zeus está encolerizado com ele. Zeus, aquele que tudo vê, também o detentor da maior cólera, que Aquiles deveria temer. Zeus se coloca diretamente como estando acima de Aquiles, assim como em outros momentos da história Zeus fez com os outros deuses. Você ser lembrado de que o Deus está acima de você é te colocar numa relação com uma força maior que a sua. Isso já diminui o teu isolamento. Aliás, isso tira o teu isolamento. Você não está mais isolado. A preocupação de Zeus é que Aquiles retome suas relações. Tem a sua glória a partir da retomada das suas relações. E a Tétis então vai falar com Aquiles, que concorda em devolver o cadáver de Heitor, vindo alguém resgatá-lo. Zeus também me mandou até Íris falar com Príamo para ir até Aquiles pegar o cadáver de Heitor. Príamo que só fica chorando o tempo todo e está arrancando seus próprios cabelos, enchendo sua cabeça de fezes de animais, junto com a mãe de Heitor e a esposa de Heitor. Ele escuta Íris e se alegra e diz: sim, eu vou fazer isso, é justamente isso que eu vou fazer. Isso tira Príamo da dor. É algo que ele deve fazer. A esposa de Príamo diz: não vá para a casa daquele homem, ele vai te matar também. Eu já aceitei que Heitor vire comida de cães. Príamo diz: eu não vou ouvir os seus maus augúrios. Isso que você está dizendo não vai acontecer. Aquiles vai ser respeitoso e piedoso comigo, como Íris me disse. Zeus vai garantir isso. E Príamo pede a Zeus que conceda a ele que Aquiles seja piedoso, generoso com ele. E Zeus manda um sinal favorável, que é uma ave pelo lado direito. Príamo diz: eu não vou dar ouvidos a vocês trazer maus augúrios. Meus filhos não servem para proteger, que sobraram, não servem para proteger Troia. Eles só querem saber de festas e bebidas e danças. Príamo então é visitado por Hermes. Zeus enviou Hermes para transportar Príamo. Hermes é o deus dos caminhos, é o Deus que ajuda os homens a passarem por caminhos desconhecidos, a acharem saídas
saída de lugares desconhecidos, a encontrarem coisas perdidas. É o Deus que ajuda os homens nas comunicações, a se entenderem. Zeus diz que a companhia dos homens é cara para Hermes, né? E Hermes diz para Príamo: olha, eu vou te levar até a tenda de Aquiles. Não tema. Eu vou... Príamo se apresenta como para Príamo, Hermes se apresenta para Príamo como uma espécie de servo de Aquiles e como uma espécie também de filho de Príamo. É como se Hermes fosse Patroclo, o duplo de Aquiles, e fosse Heitor, um duplo também de Príamo. Ele vai ser, sendo o duplo de cada um dos inimigos, ele desempenha esse papel para permitir o encontro entre eles, a identificação de um com o outro e que por fim um encontre o outro, né? E o Hermes diz para o Príamo: suplique para Aquiles, lembre Aquiles do pai dele, de Peleu, lembre da mãe dele também, e do filho dele, né? Neoptólemo. Lembre essas coisas de Aquiles e ele vai ser favorável a você. Hermes transporta Príamo para a tenda de Aquiles em segurança. Quando Aquiles se dá conta, Príamo já está ajoelhado, segurando o joelho dele, pegando a mão do assassino do seu filho e beijando. E dizendo: tenha piedade de mim. Eu perdi os meus filhos por culpa de Ares. Você é o assassino dos meus filhos. Eu sou o pai que está sem filhos. Lembre-se do seu pai que está sem você, da mãe que você vai deixar só e do filho que você vai deixar só. Isso faz com que Aquiles chore muito. Aquiles que estava sozinho, tentando uma forma de reencontrar Patroclo, e quando não reencontrava, ficava em meio à selvageria, ele relembra do pai, da mãe, do filho, pela boca de Príamo. Ele os reencontra em pensamento. Ele relembra dessas separações e chora. Ele se dá conta. Aí ele se dá conta da solidão dele. E ele está diante de um homem que está apresentando para ele a própria solidão e a própria perdição, através das suas súplicas, a própria perdição de Aquiles. Aquiles fica diante da própria perdição ao ver o pai que perdeu o filho por causa dele. Aquiles confronta sua perdição. Ele chora junto com Príamo, chora muito. É um filho sem o pai chorando junto com o pai sem o filho, né? Príamo usou a estratégia de Hermes para fazer Aquiles ouvi-lo e relembrar, se dar conta das perdas dele, né? Relembrar do pai e se dar conta dessa perda. Então ele é um homem que perdeu alguém importante diante do homem que perdeu alguém importante.
e eles se admiram mutuamente pelas suas qualidades, né? Mas essa admiração começou por se reconhecerem como homens que tiveram perdas, grandes perdas. Depois de muito chorar, Aquiles afasta Príamo com delicadeza. No canto 1 da Ilíada, Aquiles lutava por Agamenon. Ao lado de Agamenon, até que Agamenon o desonrou, dizendo que tomaria a escrava dele. Aquiles faz um gesto que culminaria no assassinato de Agamenon, mas é impedido por Atena. E Atena diz que ele se conter, que mais adiante ele vai ter uma recompensa por aquilo que o Agamenon fez. Aqui ele se contém, mas se afasta do rei, se afasta da guerra e se isola. Aquiles, naquele momento, teve a sua fúria, ele teria um ato selvagem, né? Ele tem a sua selvageria cortada, a fúria do seu coração cortada por Atena, e ele se retrai, então fica ruminando a cólera, né, na própria tenda, e fica sozinho, se distanciou dos outros. Agora, diante do Príamo, ele o distanciou também, mas com gentileza, dizendo: paremos de chorar. Os deuses trazem males aos homens. E que ganho há em chorar? Aqui, ó. Pegando o próprio canto 24. Diz Aquiles para Príamo: muita tristeza pesa em teu coração. Quanta ousadia vir sozinho às naus argivas. Depois que muito chorou na companhia de Príamo, pela lembrança que Príamo despertou nele, por fazê-lo se dar conta de que ele está sozinho, após afastá-lo, então o Aquiles diz para o Príamo, né? Quanta ousadia vir sozinho às naus argivas e olhar nos olhos quem matou inumeráveis filhos. Um coração de ferro tens em ti. Repousa nesta sédia, embora angustiado. Deixemos que adormeça a dor no coração, pois não servem de nada as lágrimas que gelam. Os deuses tecem vida amarga para os homens tristes, enquanto eles vivem sem angústia. 2 jarros há no umbral de Zeus, dos dons que dá, um deles com revés. Há dádivas no outro, a quem oferte Zeus, quando os mistura, ora recebe um bem, ora conhece adversidades. A quem dá sua tristeza, torna miserável, o impele a fome vil por toda a terra diva, por onde os deuses e as pessoas o desprezam. Assim os deuses doaram a Peleu tesouros, desde que veio ao mundo, esplêndido entre todos na abastança e riqueza, rei dos mirmidões, mortal que recebeu no leito uma imortal. Mas Deus também lhe deu um mal, pois careceu em casa de uma prole herdeira do poder. Teve um só filho, em breve morto, ele. Na velhice não o acompanho, pois distante do país me sento em Troia, algoz que a ti e aos teus aflige. Ouvimos, velho, que também foste feliz. Entre o domínio de Macar, norte de Lesbos,
e a Frígia ao sul, e o infinito Helesponto. Foste o mais rico, velho, com teus filhos. Dizem, mas desde que os celestes te enviaram pena, batalhas e massacres rondam tua cidade. Suporta, evita prantear no coração. Nada terás desesperando por teu filho. Não o trarás de volta, só te prejudicas. Aqui ele diz que Zeus deu coisas agradáveis e desgraças para os homens, para ele, para Príamo. E que agora o Príamo acalmasse seu coração. Era inútil chorar. E aí o Príamo responde assim: depois que as servas... Não. Aqui, ó. E ícone divino, Príamo lhe diz: não peças que me sente, herói divino, enquanto Heitor jaza na tenda, sem exéquias. Deixa que eu veja o quanto antes, que eu remova. Aceita o resgate magnífico que trago. Goza deles, retorna a teu país, pois permitiste que eu continuasse vivo e visse a luz do sol. Desguelha aqueles pés velozes, respondeu: não queiras me irritar, senhor, pois decidi eu mesmo libertar Heitor, desde que a ninfa Tétis me transmitiu a decisão de Zeus. A ti também eu sei bastante bem. Um deus guiou até as naves rápidas dos Dânaos. Mortal não ousaria vir, fosse ele jovem, a este campo. Guardas o veriam, nem a tranca do portão retiraria fácil. Para de atormentar meu coração que sofre, caso contrário não permitirei que fiques na tenda, embora súplice e o comande Zeus. Falou, e o velho temeroso obedeceu. Aquiles manda Príamo acalmar seu coração, vendo nele um coração de pedra, de sofrimento pelo filho. Coração de pedra que também era o dele, de sofrimento por Patroclo, enquanto rodeava o túmulo dele. Agora que ele esgotou o choro diante do Príamo, aí sim ele chorou, né, diante do Príamo. Ele disse para o Príamo, para eles os dois esquecerem o choro, né? Mas o Príamo diz que não vai esquecer o choro porque ele quer o filho dele agora e sair com o filho dele. Aquiles diz: não, aí você vai me enfurecer contra você, porque eu que vou comandar a ação aqui. Eu vou devolvê-lo a você. Isso é um gesto meu. Você não vai me tirar esse gesto. Acalme o seu coração, ou você vai me enfurecer. Aqui ele se coloca pela força acima do Príamo, assim como Zeus se colocou acima do Aquiles. Príamo desiste de ter logo o Heitor e aceita o que Aquiles propõe, que eles comam e durmam. Aquiles lembra Príamo da história de Níobe, que tinha 9 filhos e 9 filhas, e ela zombou da Leto, deusa Leto, mãe de Apolo e de Ártemis, por Leto ter tido só 2 filhos. Em punição a essa mortal,
Apolo matou os 9 filhos de Níobe e Ártemis matou as 9 filhas de Níobe. Ela ficou esses filhos não foram sepultados porque os deuses paralisaram os outros mortais, e ela ficou bastante tempo chorando, né? Até que, antes que ela pudesse sepultar os filhos, ela se lembrou da ceia e comeu. É isso que propõe Aquiles para Príamo. Eles se cansaram de chorar, então eles devem devem reconhecer que Zeus tem 2 jarros, um com bens, outro com males, e distribuem aos homens bens e males. Na sua vida você passa pelos 2. Você chora, mas não chora a ponto de ser um choro de perdição, né? Você chora pela perda, mas se você puder, você vai sepultar seus mortos. Não podendo, você vai esperar quando vai poder. E enquanto isso, você coma e durma. É isso que o Aquiles está falando para o Príamo. Aquiles está chamando o Príamo para o ritmo da vida dos mortais, né? Para que eles sintam a dor e façam as coisas dos mortais, né? Reconhecendo que os deuses é que concedem as coisas boas e mais, e a oportunidade de sepultar, de fazer as coisas devidas. Por exemplo, sepultar os mortos. Príamo olha para o Aquiles e o admira. Aquiles também admira Príamo. E eles vão dormir, né? Mas Príamo não chega a dormir, porque Hermes o traz de volta, né, para casa antes que seja inseguro ficar ali. E Príamo leva de volta o cadáver de seu filho. Ele tinha combinado com Aquiles de cerimônias fúnebres de 12 dias também para o Heitor. E ele cumpre as cerimônias de 12 dias, né? No 12º dia vai voltar a guerra entre aqueus e troianos. Aquiles, pensando em Aquiles, ele é alguém que cortou suas relações com os aqueus, ficou só com Patroclo, perdeu Patroclo, tentando reencontrá-lo selvagemente. Também não deixou Heitor retomar suas relações com o pai, né? Enquanto morto ou a ser sepultado. Diante da determinação de Zeus, ele então decide devolver Heitor, recebendo um resgate do Príamo, né? O Príamo leva muitas riquezas para Aquiles, mas o que é importante para Aquiles, o que foi importante para Aquiles é a súplica do Príamo, é o que o Príamo diz para ele, para Aquiles, que o faz relembrar os pais. Isso dá conta das perdas que ele teve, né? De como ele está sozinho. Isso faz com que o Aquiles retome sua dimensão humana, de como os homens
estão sujeitos aos males, às perdas, e o que eles têm são as relações, né? Relação com o pai, com o filho, com o seu amor, né? E que quando você se vê sozinho, você reconhece, você percebe suas perdas, você chora, mas você vai fazer o que você puder para restabelecer suas relações. Aqui ele sabe que em breve ele vai reencontrar Patroclo, ele vai ter esse bem para ele. Aqui ele sabe que em breve vai morrer e vai reencontrar Patroclo. Primo volta satisfeito para casa com o corpo de Heitor, como se Heitor estivesse vivo. Tudo que era importante para o primo, mesmo ele tendo vários filhos, uma esposa, era Heitor. E o corpo de Heitor, por ter sido preservado por Apolo, era para ele como se Heitor estivesse vivo, né? Ele ia se despedir do filho, com o filho estando íntegro, fisicamente íntegro, se despedir do filho, entregando o filho para as chamas, né? Sabendo que o filho está ali naquele túmulo. Esse filho vai ser um duplo dele, vai fazer companhia para sempre para ele, né? Assim como Aquiles também logo vai se unir numa mesma psique a Patroclo, né? E no mesmo vaso com ossos. Você sofre reveses na vida, reveses que te deixam sozinho, ou que você reage se isolando e se enfurecendo, e tem reações que aprofundam sua fúria, mas você pode, as coisas podem se encaminhar de modo que você esgote sua fúria, perceba o seu sofrimento, chore e saia do sofrimento, sabendo o que você tem para fazer. A próxima coisa boa que você vai alcançar, né? Aquiles é um herói de Acos, um sofrimento, de perdas, mas nesse final aqui ele sabe que vai reencontrar Patroclo, né? Tem aqui, nesse livro aqui da Raquel Bespaloff, da Ilíada, tem um comentário sobre o momento em que Aquiles afasta o primo, tocando-lhe com a mão, afastou calmamente o ancião, e ambos se recordavam. Aí comentário dela: está aqui, creio, o mais belo dos silêncios da Ilíada. Esses silêncios absolutos, em que precipitam o fragor da guerra de Troia, as vociferações dos homens e dos deuses, o estrondo do cosmos. O devir do universo está suspenso por esse intangível, que dura apenas um instante e persiste. Tudo que é remexido por causa da guerra, as mortes, as emoções, é suspenso
nesse momento de silêncio, quando o homem afasta o outro, ou se afasta do outro ao mesmo tempo, olhando para o outro, se afasta dele. E por um curto momento não há ação nenhuma. Cria-se um instante. Um instante em que Aquiles olhou para Agamenon ao guardar a espada e não o matando. O instante em que agora Aquiles se afastou e afastou o Príamo de si. Momentos belos, porque é o momento da dúvida, da interrupção da ação, que ocorreria automaticamente, matar na guerra, né? A ação automática seria matar, participar desse reboliço. Há uma interrupção nessa ação e o homem, ele se dá conta de que está sozinho, de que é humano, assim como o outro é humano, de que você tem perdas, de que ele teve perdas, sofrimentos também de parte a parte. Esse é um momento curto, mas ele é belo por isso, porque é o momento em que o homem reconhece a si mesmo como mortal, então ele entende também o todo do qual ele faz parte, né? E o lugar dele nesse todo. E é um momento que perdura, um momento que se eterniza. Talvez seja o ponto da glória desses heróis, o ponto da glória de Aquiles. Foi não ter sucumbido à selvageria matando Agamenon, foi ter não sucumbido à selvageria matando Príamo, não sendo um guerreiro desvairado, como a guerra cobra dos homens que eles sejam, mas sendo alguém que para e pensa no sofrimento. Aqui ele se percebeu ali diante de Príamo como um sofredor. Ele percebeu o nome dele ali, quando ele não matou. Zeus tinha certeza de que ele não ia matar de que ele não era louco. Zeus disse para Íris falar isso pro Príamo. Ele não é louco. Ele vai parar diante do pai. Diante de um pai sem filho. Ele vai parar porque ele vai ver que ele é um filho sem pai. Tá bom? Ficamos por aqui.